gente, como eu prometi pra vocês, a receita dos churros que eu fiz outro dia. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui os ingredientes, são bem simples. Então, eu tenho aqui 4 xícaras de farinha de trigo. Eu usei essa xícara como medida, ela tem mais ou menos 350 ml. A farinha de trigo já peneirada, tá? E sem fermento. E aí, um ovo, 1 colher de margarina ou manteiga, pode ser com sal, e 2 colheres de açúcar. Aí aqui nessa panela, eu já coloquei 3 xícaras de água, tá? 3 xícaras cheias de água. E aí, só vamos precisar disso mesmo, e aí vamos para o fogo. Bom, então eu já coloquei a panela, né, pra ferver a água aqui. E aí, eu já posso colocar o açúcar, tá? E aí eu coloco a manteiga. E aí eu deixo derreter a manteiga, espero derreter. Espero ferver essa água. Quando a água já estiver fervendo, aí a gente coloca a farinha de trigo e mexe. Bom, agora que já tá fervendo a água, aí a manteiga também já derreteu, a gente vai colocar agora a farinha de trigo, tá? Então, eu vou baixar o fogo. Então, você baixa o fogo, coloca no mínimo e aí já pode colocar a farinha. A massa já começa a ficar bem pesada, já fica difícil de misturar aqui. Então, a gente tira do fogo e leva pra bancada. Bom, eu já coloquei a massa aqui em cima da mesa. Na verdade, você pode fazer na panela sem precisar vir pra cá, mas como eu evito fazer muito esforço no meu bracinho, então eu faço assim. Aí aqui eu já tento fazer uma massa como se você fosse sovar um pão, né? Mas como ela ainda tá quente, então a gente dá uma amassadinha mesmo com uma colher de pau, tá? Bom, então eu vou colocar o ovo nesse momento, porque se eu colocar o ovo já direto na panela, como é bastante massa e ela fica um pouco pesada quando tá na panela, corre o risco do ovo cozinhar, tá bom? Então, você já coloca o ovo aqui e aí você vai e começa a misturar a massa. Ela já tá num ponto que você já consegue segurar ela, pegar nela, não tá tão quente. Bom, ó, depois que a gente começa a amassar a massa, até incorporar o ovo, ó, e aí ela começa a tomar forma, tá vendo? Ela é muito parecida com uma massa de coxinha. Eu gostei muito dessa receita, dessa massa, porque ela é bem saborosa e ela é muito parecida com a massa de coxinha, né? Então ela é bem macia e você pode ir pegando, sovando ela até ela desgrudar das mãos. Então, ó, ela já tá começando a desgrudar das mãos, ó, tá vendo? E ela fica bem macia. Ela ainda tá quente, ó, minhas mãos estão vermelhas, mas tô acostumada. Mas ela fica bem levinha, agora ela passa a ficar uma massa bem levinha, ela não tá pesada, né? Ela não tá enfarinhada, ela não tem gosto de farinha,
né? Às vezes a gente come aquela massa bem farinhada mesmo, parece que tá crua. Então, por ela ser uma massa, ela é uma massa cozida, então você não precisa se preocupar porque ela não vai ficar com aquele gosto de farinha crua, né? Não vai ficar com aquele gosto de churros cru, tá? Então, olha, ela fica bem bonita. E aí dá pra você fazer de várias formas, né? E aí bom, gente, aí um detalhe muito importante é esperar a massa esfriar um pouco, tá? Não pode fritar ela quente, porque corre o risco dela estourar, tá bom? E também não cobrir ela, agora nesse momento que ela tá um pouco morna, não cobrir ela com plástico filme, nem numa vasilha, não fechar ela para que ela não comece a suar, e aí ela fica muito úmida e aí ela, na hora de fritar, ela estoura também, tá bom? Então a gente vai esperar aqui um tempinho ela esfriar e depois a gente começa a modelar. Então, gente, depois que a massa já esfriou, como eu tenho essa maquininha de fazer churros, então eu já fiz algumas unidades aqui, só que essa minha máquina ela não tem para poder fazer o furo no meio dos churros, então a massa fica sem o furo, mas eu faço um furo manual mesmo. Depois eu vou mostrar para vocês como que eu faço o furo dos meus churros, tá? Então, quem não tiver a maquininha pode fazer com um saco de confeitar, né? E dá pra ver que a massa ela é bem estilo coxinha, então você pode modelar ela, né? E fazer como você quiser. Hoje eu fiz um de disco, então você pode fazer um discozinho, frita e coloca como se fosse uma tortinha, fica muito gostoso também, tá? Então eu vou fritar e vou mostrar pra vocês como que eu faço o furo dos churros, tá bom? Bom, aí, gente, eu fritei um pouquinho, ó, tá vendo como ele fica? Então, eu só fritei um pouco, porque aí eu pego um canudo, esse canudo é aqueles canudos de tomar tapioca, qualquer Riacuém tem, e aí eu vou fazer o furo, tá? Ó, eu faço o furinho. Vendo? Ó. Bom, gente, aí eu abri com o canudo e então ele ficou com um buraquinho assim, ó. Aí eu voltei pro óleo, mas aí eu fritei só, tipo, pouquíssimo tempo mesmo, só pra dar uma fritadinha por dentro mesmo. E aí eu retirei ele e aí você só passa na panela, né, com açúcar normal, e depois você pode rechear do seu gosto. O ideal da massa, né, é você deixar ela secar, esfriar bem. Não pode fritar ela muito quente nem morna, tá bom? Então esperar ela esfriar por completo e se possível, né, se vocês puderem fazer mais tempo na panela, eu retirei bem antes da panela. Então, quanto mais tempo ficar na panela, mais rápido a água seca e não tem problema de estourar no óleo, tá bom? Ó, então eu já recheei com doce de leite e chocolate brigadeiro. E é isso. Então, façam em casa e me contem depois, tá bom?